excelente notícia. E se bobear é até melhor do que uma nova contratação anunciada. Flamengo faz jogo horroroso e perde invencibilidade que durava 19 anos. José Boto garante: não dá mais para Carlinhos e Pablo vestir a camisa do Flamengo. E Carlinhos Vieira, o primeiro reforço da era BAP, chega hoje no Rio de Janeiro. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, muitos estão questionando por que o Flamengo escolheu fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. O que está dando de retorno ao Flamengo? Bom, primeiramente, de retorno nada. A gestão anterior de Rodolfo Landim assinou essa pré-temporada nos Estados Unidos e, consequentemente, pensava-se que o Flamengo ganharia alguma coisa. Mas, pasmem, não vai ganhar praticamente nada. Isso mesmo. Viagem foi gasta pelo Flamengo. Todo o transporte gasto pelo Flamengo. Logística toda feita pelo Flamengo. O Flamengo, a única finalidade, o único retorno é a bilheteria do jogo contra o São Paulo, que está dividido aí 50%. Ali sim pode dar algum retorno ao Flamengo, mas fora isso, nada. E é claro, aí é questão de saber trabalhar o marketing e tudo mais, né? O fortalecimento da marca. Mas a pré-temporada, no geral, praticamente, se o jogo contra o São Paulo no dia 19 não tiver público esperado, o Flamengo tomou foi prejuízo. Isso mesmo. Mais uma aí situação de Rodolfo Landim e sua gestão, ao invés de beneficiar o Flamengo, prejudicando o Flamengo. A gente pode enumerar: diminuição da cota de TV para Rodolfo Landim permanecer como presidente da Libra. Hoje os clubes, o Flamengo é o trem pagador da maioria dos jogos, das maiorias das competições nacionais, e hoje vai receber menos do que recebia anteriormente. E aqueles times que não conseguem jogar, encher os estádios, como o Flamengo faz, vão começar a chegar aí praticamente no calcanhar do Flamengo. Mas águas passadas, isso não adianta chorar. O presidente anterior, que estava em exercício, fez essas assinaturas, deu o aval, paciência. O COD, tirando a pré-temporada, que aí é pouca coisa, mas o Conselho Deliberativo votou e aprovou também, e o Conselho Deliberativo, aí a gente não pode esquecer que tinha o BAP, que é hoje o atual presidente, aprovou a situação. Então a gente também não pode só simplesmente jogar a bomba na mão de Rodolfo Landim. Mas vai fazer o quê? Paciência. O que foi assinado, se o Flamengo voltar atrás, a multa é gigantesca. Por exemplo, se o Flamengo batesse o pé e falasse que não ia fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, ele não vai ganhar nada. Teria que pagar uma multa de 2 milhões. Então, paciência. Bom, vamos falar daquele jogo horroroso de ontem? Vamos falar? Flamengo faz um jogo horroroso e perde a invencibilidade de 19 anos. Isso mesmo. Há 19 anos o Flamengo não perdia na estreia do Campeonato Carioca. Mas que jogo horroroso. Essa safra do Sub-20 do Flamengo é a pior safra dos últimos tempos. É a pior safra dos últimos tempos. Ali eu não senti só o nervosismo pela estreia, por você estar jogando a competição pelo Flamengo. Não foi só o nervosismo. É o salto alto da maioria dos jogadores. E isso particularmente
Ao meu ver, me incomodou muito. A maioria dos jogadores do Flamengo ali, eles não colocavam o pé para dividir. Não colocava. Então, assim, é um medo de se machucar, é um medo de ter uma lesão. Claro, todo jogador tem que ter um medo. Mas você tem que entender que ali você está honrando uma nação de mais de 40 milhões de torcedores. Que perdeu ali, ligou, esperou, criou a expectativa de ver o primeiro jogo da temporada, como que seria. Lembrando, no ano passado, o Flamengo tomou um gol e foi campeão invicto. E era o que se esperava nessa situação, fazendo com que os jovens possam aproveitar a oportunidade de chamar a atenção do Felipe Luiz. O Felipe Luiz conhece essa molecada toda aí do Sub-20. Mas o que deu para ver ontem, o que eles mostraram, foi extremamente salto alto, sem vontade nenhuma. E aí a expectativa em o goleiro Diogo Alves, que falhou em alguns lances, mas fez algumas boas defesas. No zagueiro Cleito, que também falhou, que estava sempre sendo aproveitado no profissional, está sempre sendo aproveitado no time principal. A volta do horroroso Pablo, que esse não dá mais para continuar no Flamengo. O Flamengo, acredito eu, que ele rescinde esse contrato de forma amigável, rescinde o contrato, paga o que tem que pagar esse jogador, porque ele é horroroso. O número 30 do Boa Vista, como é que é? Marcelo Henrique, acho que é isso mesmo o nome do menino, do rapaz lá, colocou ele no bolso, que ele deve estar tendo pesadelo até agora. E se ele tivesse vergonha, ele mesmo pedia para ser negociado do Flamengo e fazia uma rescisão. Horroroso, lento, com dificuldade, perde todos na hora que tinha que acompanhar. Horroroso, horroroso, horroroso. Então, assim, não dá mais para continuar no Flamengo. Esse aí foi um erro enorme, enorme da gestão anterior. Mas aquele negócio aí, entra o que o Boto falou, né? É você escolher um jeito de jogar e contratar jogadores que venham a se adequar ao estilo que você tem definido. Não como era antes, que aí sai um treinador, pede jogador, o Flamengo vai lá e compra. É mandado embora. Sai um outro treinador, entra um outro treinador e ia lá, contratava o jogador que queria. Esse, por exemplo, do Pablo, foi pedido do Paulo Souza. Horroroso, 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 horroroso. E o menino Lohan? O lance dele que teve foi a bola na trave, no travessão, que o Carlinhos cabeceou e fez o gol. Muito pouco pela capacidade do jogador e não desmerecendo o Boa Vista. Mas a qualidade técnica do Boa Vista era inferior. Então se esperava muito mais do menino Lohan. E ele se escondeu do jogo. Se escondeu. E aí, se o Flamengo pensa em valorizar os atletas que estão ali para uma venda futura, o Lohan está sendo desvalorizado. Sincero e honestamente, está sendo desvalorizado. E falando aí, né, estou falando dos três que jogaram no time principal. E o quarto, Carlinhos. Gente do céu, a história dele é linda. A história de vida dele é linda, maravilhosa. Mas não dá para jogar. Não dá. Completamente estático dentro da área. Não conseguia fazer uma tabela. A bola batia nele. Não dá, né? Sincero e honestamente, não dá. A expectativa que se criou para quem tinha em cima dele, esquece que não existe essa expectativa. É horroroso, horroroso, horroroso. Bom, o presidente do Vitória agora confirmou que tem interesse na contratação do atacante Carlinhos, que no Flamengo não dá mais para ele continuar. E tem a sondagem do futebol mexicano, que oferece aí, se confirmada, $300 mil, que dá algo em torno aí de 1.800.000 pelo empréstimo do jogador. Aí,
Vamos falar rapidamente, antes que desista? Empresta logo. Empresta logo, porque esse aí não tem retorno, não. Esse aí, outra contratação horrorosa da gestão de Rodolfo Landim. Outra contratação horrorosa, mas horrorosa. Esses, Pablo e Carlinhos, esses não dão mais. Torcer para nesses 4 jogos eles conseguirem fazer alguma coisa, e aí surgir a proposta e espirrar com eles dali. Porque não dá, sincero e honestamente. Bom, o primeiro reforço do Flamengo, Carlinhos, é esperado no Rio de Janeiro hoje, às 16 horas. E aí ele chega, faz os exames, e se aprovado nos exames não tiver nenhum problema, a assinatura do contrato será assinada até inclusive hoje ou amanhã, na parte da manhã. E aí o Flamengo espera anunciar o primeiro reforço da era BAP. Então lembrando, Carlinhos Vieira, do Karabag do Azerbaijão, chega hoje às 16 horas no Rio, já vai fazer os exames, se tudo ok, hoje mesmo pode ser o anúncio oficial. O Flamengo só espera os exames, ele ser aprovado nos exames, para fazer o anúncio de forma oficial. José Boto ontem, em entrevista nos Estados Unidos, garantiu que o Flamengo ainda irá atrás de reforços, mas fará isso com calma, tendo em vista que o jogador que o Flamengo precisava na posição era o centroavante, e que foi acertado a compra aí do Juninho lá do Karabag. Mas ele mesmo falou, ainda não é oficial porque não foi assinado o contrato. Mas o Flamengo aí vai continuar no mercado para fazer contratações. Lembrando, mais uma vez, não criem expectativas por nome de impacto. Não criem, torcida rubro-negra, expectativas por nomes de impacto. Vão ser sempre jogadores aí pontuais. Pode acontecer um nome de impacto? Pode. Mas numa oportunidade muito grande de mercado. Além disso, José Boto garantiu que jogadores considerados importantíssimos no elenco rubro-negro não sairão, a menos que a proposta que vier, que realmente chegar de forma oficial, seja uma proposta irrecusável. Aí não dá. Fora isso, fechado a porta de qualquer um que queira vir buscar algum jogador do elenco principal do Clube de Regatas do Flamengo. E para a gente finalizar a notícia, essa excelente notícia que pode estar se confirmando, se concretizando, melhor dizendo, nesse início de temporada. É isso mesmo, nação. Pedro pode ter o seu retorno antecipado. Isso mesmo. Pedro pode ter o seu retorno antecipado. O que esperava do retorno de Pedro lá para o mês de junho, julho, pode acontecer para o mês de abril e maio. Mas como assim? Essa antecipação não vai prejudicar a recuperação completa do jogador? O departamento médico de futebol do Flamengo foi todo ele reformulado. Todo ele, sem exceção. E os profissionais que ali estão vendo aí a evolução gradativa. Inclusive Pedro está treinando no que se chama, não é que se chama, antigamente chamava assim, né, na caixa de areia, isso mesmo, para criar aquele impacto do movimento que é feito praticamente dentro de campo, que a areia pesa muito mais. E ele está conseguindo fazer os movimentos sem dificuldade e sem sentir dor, que é o que está dando mais alegria e mais esperança do retorno do Pedro ser antecipado. Mas é claro, vai ser tudo feito aí, e é o que nós esperamos, tudo feito de forma inteligente, sem pular etapas. A mesma situação do Everton Cebolinha, por isso que o jogador nem para os Estados Unidos foi. A comissão, os médicos, o departamento médico viu a necessidade do Cebolinha fazer esses movimentos e esse trabalho ali no CT. Então, assim, nação, é uma excelente notícia.
ver o nosso matador aí, que se não fosse a contusão séria, no ano passado ele ia sobrar. Tendo em vista aí que o Yuri Alberto só tirou a quantidade de gols dele na última rodada. Então, assim, esperar e torcer para realmente essa notícia aí se consolidar, né, e que tenhamos aí o retorno mais rápido possível do nosso Pedro. Essas foram as primeiras notícias dessa segunda-feira. Mais informações estarei trazendo aí para vocês no decorrer do dia, nos próximos vídeos. Você assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito? Muito obrigado por você assistir, por você ter voltado aqui no canal. Mas senta o dedo no like, comenta, compartilhe. Quando sentir a vontade, é só clicar no botão de se inscrever. Estaremos de braços abertos a recebê-lo. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.